Olá pessoal, estamos começando aqui mais um programa Resgatando, o programa do Jornal da Cidade, que tem como foco o destaque da preservação do patrimônio histórico em todos os âmbitos, municipal, estadual, nacional e até mundial. Ao meu lado, mais uma vez, Rafael Henrique, idealizador do movimento Resgatando Cidades e Resgatando Poços de Caldas. Aproveito para convidá-los a curtirem as páginas do Rafael Henrique no Facebook. Tá cheio de informações, né, Rafael? Fotos, vídeos, né, sobre Poços de Caldas e também outras localidades. E também aproveito a convidá-los a curtirem as páginas do Jornal da Cidade nas redes sociais. É Jornal da Cidade 1 no Facebook, no Instagram e no Twitter. E no YouTube, basta digitar no campo de busca Jornal da Cidade Digital, você vai cair no nosso canal, se inscreva, que você vai ter acesso a todos os programas Resgatando e também aos programas Pautando, né, além de outros conteúdos que a gente produz ali no Jornal da Cidade. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, João. E também eu peço, né, o pessoal que quiser entrar aí também nos nossos grupos, né, o Árvore de Poços, né, tem mais grupos, né? Memória Ferroviária, e tem também a página aí das caminhadas do Sul de Minas, né. O pessoal quiser vir entrar no grupo para poder ver as caminhadas, né, e participar. Eu falei só dois porque o Rafael tem vários, ele tem 5, 6 e é muita coisa para decorar, mas aí o Rafael tá lembrando também da questão das árvores. É muito interessante esse grupo das árvores de Poços de Caldas que o Rafael tem ali no Facebook. Tem várias árvores, né, o Rafael? Fotos feitas por terceiros que enviam para o Rafael ali, fotos lindas, né, de ipês principalmente, né? Isso. Tem aqui em Poços de Caldas o nosso bioma de Mata Atlântica é muito rico, e a gente vai falar um pouquinho disso aí no decorrer do programa. E hoje, né, Rafael, o tema é ligado ao meio ambiente, né? Isso, então, porque a gente tem que valorizar, né, no caso das árvores que a gente falou, né, valorizar a nossa natureza, né? Inclusive nesse programa vamos falar aí, né, sobre a natureza. Na questão dos nossas montanhas, nossos morros, né, e as colinas. Porque apesar de não parecer, o nosso meio ambiente aqui, ele também é um patrimônio, né, um patrimônio histórico natural, inclusive tombado, né, o nosso maior patrimônio, que é a Serra de São Domingos, ela é tombada pela Constituição do Estado. A gente vai falar sobre isso aqui no decorrer do programa. Isso. E o nosso tema aqui é o meio ambiente, as montanhas propriamente ditas, né, Rafael? Exatamente. O que você escolheu para a gente começar o programa hoje? Então, os morros que tem aqui em Poços de Caldas, né, um deles é um que foi bastante famoso, era muito conhecido, né, antigamente, era o Morro do Itororó. Vizinho aqui do Jornal da Cidade, né? Isso, então. O Morro do Itororó, ele ficava aqui na Rua São Paulo, né? E, inclusive, a Rua São Paulo até chamava de Rua do Itororó antigamente, lá em 1920. Morro, né? Isso. E os morros, assim, era muito usado também para as pessoas subirem para pagamento de promessa, né? E, inclusive, tinha bastante cruzeiros em cada morro, né? E no Morro do Itororó tinha um cruzeiro lá que foi construído, né? Como vocês podem ver aqui em cima, tinha assim, foi feita, né, parece que tem umas casinhas ali, né, bem diferente, né. E no Itororó, o pessoal fazia exatamente para esse objetivo, né. E aqui também, olhando, aqui é vista pela praça ali, né, Dom Pedro II. Uhum. Praça dos Macacos, né, Dom Pedro Isso, II, Praça que dos foi conhecido como Praça dos Macacos, né. E lá no fundo você pode ver lá o Morro do Itororó, né. E os cruzeiros, que tem, né, essa foto aqui é do José Ranauro, né? E ele diz até que é o lendário Morro do Itororó. É até interessante essa questão que o Rafael está lembrando aí dos cruzeiros ali no Morro do Itororó, porque isso aí marca, né, a presença da Igreja Católica na história de Poços de Caldas, principalmente nos primeiros anos de fundação de Poços de Caldas. E ironicamente, né, Rafael, logo abaixo do Morro do Itororó, onde havia o Morro do Itororó, na verdade, foi construído um templo protestante, né? Que no caso é a Igreja Metodista, né? Exatamente, né? A Igreja Metodista era chamada até de Igreja Protestante. Que era nessa foto de 1920, né? Que era escrito antigamente, Igreja Metodista. É verdade. E a Igreja Metodista é uma das mais antigas de Poços de Caldas, é um dos templos religiosos mais antigos de Poços de Caldas. Está com 111 anos acho que o ano passado fez 111 anos de fundação da Igreja Metodista. E como eu falei agora há pouco, aqui são vizinhos aqui do nosso prédio, que é a sede do Jornal da Cidade, né? O Jornal da Cidade aqui na esquina da Rio Grande do Sul com São Paulo, tem como vizinho a Igreja Metodista e também o antigo Morro do Itororó, né, Rafael? Isso. Inclusive aqui eu vou ler um trecho aqui registrado no blog do nosso amigo Rubens Caruso, né, o Memória de Poços. Sim. Aqui ele dizia aqui, né, que em 19 de novembro de 1919,
é lançada a pedra fundamental para a construção do templo na esquina das ruas Rio Grande do Sul com São Paulo. Nesta ocasião, o reverendo Samuel Belcher, nomeado que foi para tal empreendimento, movido pelo Espírito Santo, pronuncia o seguinte: sobre essa igreja que está sendo erigida sobre a pedra, Morro do Itororó, profetizou que dela sairão muitos pastores e evangelistas que pregarão a palavra de Deus, pois essa igreja está sobre a rocha de Jesus. Olha que interessante, né, Rafael? O Rafael acabou de ler aqui esse trecho aí do Memória de Posse lá do Rubens, né, do Rubens Caruso. E a igreja metodista foi erguida sobre uma pedra, né, vamos dizer assim, né, sobre o Itororó. E na Bíblia consta ali, naquela referência ali que Jesus pede a Pedro, né, para fundar a igreja dele, que no caso seria a Igreja Católica, que foi a primeira igreja cristã do mundo, né? Então, assim, quando Jesus pediu a Pedro para fundar a igreja, né, Pedro fundou aí a Igreja Católica, tanto é que Pedro é o primeiro papa, né, considerado o primeiro papa da história, e a Igreja Metodista, né, que não é uma igreja católica, evidentemente, é uma igreja protestante, foi construída, pelo menos aqui em Poços de Caldas, sobre uma pedra, né? Então. É interessante, né, essa analogia, né? Você pode ver aí que, pelo que registrou até do blog do Rubens, né? Você pode ver que parece que havia algumas coisas que o pessoal talvez não gostava, assim, então parece que está até quebrada a janela aí, não sei se eles apedrejavam o pessoal, né? Existiam registros, Rafael, e como você falou a respeito da procissão, a procissão costumava descer ou subir a Rua São Paulo e obrigatoriamente passava-se em frente à igreja metodista. Então, aqui naquele tempo, lá a intolerância religiosa era muito mais acentuada do que existe hoje, né? Pois é. Então, assim, existia aí um conflito, né? Principalmente dos cristãos católicos, né? Contra os cristãos metodistas, né? Porque, como eu falei agora há pouco, a igreja metodista praticamente é um dos primeiros templos católicos aqui de Poços, templos cristãos, né? De Poços de Caldas, né? Então, existia, né, aquele desconforto por parte dos católicos, né? Então isso aí acontecia assim. Eu já vi vários relatos ao longo da história de Poços de Caldas em relação a essa questão de animosidades, né, vamos dizer assim, dos católicos em relação aos metodistas. Uma intolerância religiosa um problema que devia até hoje em dia acontecer, né? Que nem a gente viu uma vez aí que uma pessoa entrou na igreja, né, basílica ali e foi lá e cuspiu no altar. Tem caso, é um caso relativamente recente que aconteceu, se eu não me engano foi no ano de 2018, uma pessoa entrou lá e deu uma cusparada na imagem ali da Nossa Senhora da Saúde, que é a santa ali que dá nome à basílica. Mas, o que a gente vai fazer, né? É isso aí. Pois é, né? Mas assim, agora vamos falar também de outros, né, os morros que tem de Poços, né? Só te cortando, só para a gente concluir essa questão dos cruzeiros, estou vendo aqui pelo nosso roteiro, tem o cruzeiro mais importante de todos, que ficava, no caso, lá no alto da Serra de São Domingos, onde existe hoje a imagem do Cristo Redentor. Antigamente era um cruzeiro que existia lá, né? Não era o Cristo Redentor, né? Inclusive, o Cristo Redentor fez mais um aniversário de fundação, agora no dia 13 de maio, ele foi erguido ali, foi inaugurado, na verdade, dia 13 de maio de 1958, né, Rafael? Então, mais um ano aí do nosso Cristo Redentor, e antes era um cruzeiro. Então, ali no Serra São Domingos, né, nessa foto aí que dá para você ver a cruz, né, que está aqui. Uhum. Então, aí nessa cruz aí que hoje em dia é onde fica ali o Cristo, praticamente. Praticamente onde fica aquela imagem lá. Foi tirado ali. E, então, daí teve o Serra São Domingos, tem o Itororó, né? E tem também a Capela de Santa Cruz, né? Quer dizer, o Morro de Santa Cruz. Morro de Santa Cruz, né? É interessante nessa ligação, né, Rafael? Do morro com a religião, né? Então a gente citou aqui o Morro do Itororó, essa questão da proximidade com a Igreja Metodista, essa animosidade com a Igreja Católica por conta de procissões que passava. Serra de São Domingos, lá no alto da serra ficava o antigo cruzeiro, né, antes da construção da imagem do Cristo Redentor. E o Rafael está citando agora o caso ali do Morro de Santa Cruz, né, onde fica a Capela de Santa Cruz, ali do lado também do Complexo de Santa Cruz. E é um morro que é muito importante na história
religiosa de Poços de Caldas, né, por conta da questão da capela, né, ali tradicionalmente nos festejos de São Benedito, né, a partir do dia 3 de maio, se inicia ali praticamente a festa de São Benedito, né, quando os congos e caiapós saem por ali em cortejo até a igreja de Santo Antônio, né, que já foi tema de programa que a gente falou aqui, e eles fazem todo aquele percurso. Então, o morro aqui em Poços é relacionado à religião, né, a gente associa a religião, né? Exato, então. E aqui nessa foto mesmo aqui, né, de 1880, né, que é um quadro, né, do Barbosa Gonçalves. Aí vocês podem ver que aqui tá em destaque, né, o Morro de Itororó, e tem uns cruzeiros lá em cima, né, que é o pessoal subir também para pagamento de promessa. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Rafael, a gente está falando de Morro do Itororó, aquela música Fui no Tororó não é desse morro, né? Não, fui no Tororó, né? Fui no Tororó, aqui é o Itororó, né? Tem um I na frente. Tem um I a mais, é isso aí. Mas no Itororó mesmo ali, né, ele tem foi feita umas casinhas, né, em cima dele, né, o pessoal morava ali, então tem uma casa ali preservada até hoje. Se olhar por bem ali do alto, dá para ver um pedacinho, né? Isso. Dá para ver um pedacinho. Então. E o outro, e para a gente concluir aqui nesse bloco aqui a questão dos morros, né, vamos falar um pouquinho mais da Serra de São Domingos, né, que a gente acabou de mencionar aqui em relação ao cruzeiro. Serra de São Domingos é um patrimônio, né, na verdade, Parque Ambiental da Serra de São Domingos, né? Um patrimônio aí, histórico natural de Poços de Caldas, tombado pela Constituição do Estado de 1989, e é um bioma de Mata Atlântica, é um dos últimos biomas, né, Rafael, de Mata Atlântica aqui no Sudeste. Um dos antigos prefeitos, né, o Benedito Ottoni, foi até ele que queria, né, que fizesse o tombamento, tanto que antigamente era proibido, né, fazer casa e tudo mais lá, a partir da Rua Pernambuco. E depois, né, hoje em dia está crescendo tanto que a gente até preocupa, né, de querer. Eu não sei se você já viu uma foto aérea de Poços que pega a serra de lado, então a gente vê como as casas vão entrando, né, como a zona urbana do município foi entrando, né, para dentro ali da Serra de São Domingos, né? Então, assim, o Rafael falou assim de um limite imaginário na Rua Pernambuco, né? Ou seja, esse limite hoje em dia evidentemente não existe mais. Não, já porque a última rua, a última rua é uma rua lá no alto do Jardim dos Estados, que até me fugiu o nome dela, mas assim a gente tem lá que fica bem ao lado mesmo da serra. Então, assim, é uma rua, eu não lembro, você lembra o nome dela, daquela rua? É aquela rua que dá acesso até ao Cristo ali. Agora me fugiu, eu vou tentar lembrar aqui. Mas de qualquer forma, esse limite imaginário que o Rafael está mencionando da Rua Pernambuco é inimaginável, né? Vamos dizer assim, hoje em dia, né, Rafael? Pois é, né? Tudo estaria tomado ali, né? Exato. Então, assim, é um bioma riquíssimo, né? Existe aí algumas iniciativas por parte do próprio município também para se proteger, né, esse parque ambiental. Nós temos também, além da questão da flora ali, a fauna, né? Nós temos ali muitos coatis, né? O Rafael tem... É uma quantidade de animais que tem na Serra de São Domingos, silvestres ali, né? Que até, né, teve uma reportagem aí da Globo, né, que fez ali dos passarinhos que esses passarinhos que faziam dançavam, tudo mais ali, um ritual praticamente para poder, né, conquistar a fêmea. Né? E agora, a Serra, falando em flora e fauna, a Serra de São Domingos recentemente foi alvo de um fake news, né, Rafael? Fizeram uma imagem de uma onça percorrendo ali um trecho ali de mata, ele parecia um eucalipto, alguma coisa assim, e falaram que era ali na Serra de São Domingos, próximo à rampa de voo livre, mas na verdade não era. Essa onça aí era lá no Paraná, então quem quiser continuar visitando a Serra de São Domingos pode ir tranquilamente, que esse tipo de animal não tem por ali, né? Sim, né? Antigamente tinha bastante, né, esses tipos de animais aqui em Poços, né? Só que os caçadores, né, foi caçando tanto que foi diminuindo, né? Mas era até mais um costume da época, aí o pessoal caçava e tirava foto posando com a onça aí, mas aí tá vendo. Então... Isso foi com o tempo foi diminuindo, né? E agora muitos desses tipos de animais já não existem na região, infelizmente. Inclusive a anta, né? A gente tem a cascata das antas, mas a usina das antas. Tinha bastante anta aí na cidade. Agora tem só apenas uma ali no Zoo das Aves, né? E acabou ficando ali uma das únicas ali. Espero que faça a procriação e continue tendo mais, né? É isso aí.
A gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Não é surpresa para ninguém. O período da seca é o mais perigoso para as linhas de transmissão. O número de incêndios próximos às linhas é maior nessa época do ano. Elas causam desligamento do serviço, trazendo prejuízos para muita gente. Não faça queimadas para pastagem ou plantio. Não solte balões. Não jogue fósforos ou cigarros em estradas. Não acenda velas e fogueiras próximos à vegetação. Fique ligado. Não seja o causador de um incêndio. E caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193. E aí, pra onde você vai depois daqui? Quer uma dica? A gente tem várias. Viaje pelo Brasil e descubra o país que inspira nossos craques. Vá até Paraty. Viaje no tempo em suas ruas históricas. Mergulhe em suas lindas praias e desbrave as trilhas desse incrível cenário. A apenas 3 horinhas daqui. Conheça Petrópolis. Com toda a beleza da sua arquitetura colonial, palácios e casarões, a cidade preferida pela família imperial. E quem sabe pode ser a sua também. Você precisa conhecer. Angra dos Reis e Ilha Grande, com 2.000 praias para você se encantar e se aventurar em trilhas com destinos paradisíacos. Ou ainda Búzios e Cabo Frio, na linda região dos lagos, um destino com diversas opções de hotéis de frente para o mar. Curta mais sua viagem, aproveite essa experiência por completo. Espetáculo dentro e fora de campo. Vá além do futebol. Viaje pelo Brasil. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital, por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com o Resgatando agora do nosso bloco final. A gente vai falar mais um pouco sobre as montanhas de Poços de Caldas. Rafael, a gente estava falando no bloco anterior sobre vários morros aqui. Você quer falar mais alguma coisa do Itororó? Então, o Itororó, né, ele acabou, né, sendo extinto, né, tiraram ele ali com o tempo porque as terras foram sendo usadas, né, para poder deixar mais plano ali, tudo mais, né? Ali, terraplanagem ali do Parque Fon Junqueira, né? Então, com o tempo foi tirando e tudo mais e abrindo ruas, né, na cidade, porque a gente cada vez, né, quer aumentar mais avenidas, mais ruas pelo centro, né, pela cidade. Então, imagine se tivesse um morro aqui atualmente, né? E as pessoas teriam que ou entrar por dentro do morro, né? Fazer um túnel nele. Mais ou menos como aconteceu com a trincheira ali, né? E, então, fazer alguma coisa trincheira assim. da Rua Correia Neto, né? Ou então teria que, né, subir ele, né? E aí acaba ficando complicado, né? No centro da cidade, né? Então acabaram fazendo essa alteração, né? Com o decorrer das fotos, vocês podem ver que nessa foto ainda tinha, né? E depois ali, a partir nos anos 40 e tudo mais, já começou a já não ter mais, né? E aí tirou mesmo de uma vez. Então, o Morro do Itororó, a única coisa que sobrou dele hoje em dia, né? É uma pequena parte que tem ali, né? Um cucuruto ali, né? Isso, uma pequena parte que tem uma casinha ali, né? Que é o que a gente falou no bloco anterior. Isso. Essa casinha, inclusive, ela é inventariada, né? Ela é um patrimônio histórico ali. E não pode, né, ser demolida, então ela tem que ser preservada junto com essa parte que Itororó, porque é o que sobrou, é a única coisa que a gente tem, né, de memória. Se tirar ela também, a gente acabou, né? O que vai ter, né? Não tem mais nada. Então essa é a única lembrança que a gente tem ali do Itororó. Agora falando, né, dos outros morros, né? Agora eu até vou aproveitar o gancho que o Rafael deu a respeito dessa questão do Itororó, porque o Rafael disse ali que o Itororó ao longo dos anos foi sofrendo ali modificações para abertura de ruas, né, construção de imóveis e tudo mais. A gente tem um caso emblemático aqui na cidade atualmente, que é o morro ali de Santa Cruz, né, onde está localizado o Complexo de Santa Cruz, a Capela de Santa Cruz, e próximo ali ao Santuário de Fátima, que ele está
sendo alvo ali de uma construção de um empreendimento imobiliário que, pelo que me parece, Rafael, está paralisado, né? Você tem informações sobre isso? Não, aquele tipo de construção ali, né? O problema que acontece nele é que ele acaba afetando a Capela Santa Cruz, né? E a visibilidade, também, né? O complexo inteiro, né? Então é um local, além do morro, né? Porque o morro também estava em processo de tombamento e de repente ele começou a fazer essas obras ali o Morro de Santa Cruz e a própria capela em si, por eles estar nessa situação de inventariados, né? A capela, eu acho que ela já é tombada, a capela, né? Sim, a capela é tombada. Então não é permitido se fazer construções que tirem a visibilidade daquele ponto. Pois é. Né? Então, assim, o que isso quer dizer? Que você está em algum ponto aqui do centro e você olhar para aquele local lá, você vai conseguir avistar. Na verdade, se construir um prédio... O patrimônio histórico tem que ter uma visibilidade. Tem que ter visibilidade. E toda a volta dela é o que você fala de perímetro do tombamento, né? Então, é preciso respeitar esse perímetro, porque não é só o patrimônio. Todo em volta precisa ser bem respeitado, preservado, né? Para poder manter toda a história ali, que a gente pode poder ver e ver a capela, né? Aqui, então, por exemplo, só a título de exemplo, aqui na sede do Jornal da Cidade, se a gente sair na janela aqui, a gente consegue ainda avistar a Capela de Santa Cruz e o próprio Morro de Santa Cruz, né? Então, se esse empreendimento imobiliário for para frente, né, se ele avançar, possivelmente a gente não vai conseguir mais ter essa visibilidade do morro, né? Nem da capela, né? Então essa questão aí eu acho que é muito importante a gente sempre destacar. Inclusive, esse assunto já foi debatido no ano passado na Câmara Municipal, foi alvo de audiência pública, os vereadores estavam meio receosos em relação à construção desse empreendimento. O secretário, né, que ele fez nessa audiência pública que foi feita, né? Tanto o Antônio Carlos Pereira que fez o questionamento, né? E aí que fez a audiência pública. Aí então o que acontece? Foi falado, né, que ali estava permitido porque não ia comprometer a visibilidade. Mas eu acredito, né, 3 torres, será que não compromete a visibilidade? É difícil, né? É difícil de não comprometer, né? Então, parece até que eram torres de 10 andares, então, pelo que eu me lembro mais ou menos. Então, é difícil pensar que não vai comprometer, né? Mas é o progresso, né? É o que se fala, né? É o progresso que a gente fala aí. Mas é para isso que servem as leis de preservação do patrimônio histórico, né, Rafael? Justamente para evitar que o progresso apague a memória, né? Apague esses patrimônios históricos, né? Que podem ser inclusive naturais, como no caso aí do Morro de Santa Cruz. Porque a gente pensa assim, né? O crescimento de prédio, mas sim é normal, né? A cidade vai crescendo, vai tendo mais. Mas essas áreas aí, elas deviam ser restritas, realmente respeitadas, né? Tem tantos outros lugares que podiam construir aí sem nenhum problema e vai construir exatamente ali, né? E eu acredito assim, né? Como sugestão até que eu faço aí, ali, aqui agora já não tem mais porque já começou a fazer ali obras ali, né? Mas eu acredito que dava, né? Pelo menos para fazer um morro ali totalmente, né, florido, alguma coisa assim. Que nem a gente pode ver a cidade de Santo Antônio Pinhal, né? Que eles têm lá, né? Um local totalmente assim, para a pessoa subir, né, o morro ali e ver ali um parque ecológico que tem ali. Então tem flores e tudo mais ali, é bem bonito, né? Então esse tipo de coisa que devia de ter. Dava para fazer ali, eu acredito, mas daí você subia com a escadinha e tudo mais e depois ali chegava até a Capela Santa Cruz. Respeitava tudo totalmente. Porque era a única coisa que a gente tinha ainda do Morro Santa Cruz. Inclusive o resto foi construindo, né? Exatamente. Inclusive tem até o funicular que está desativado ali, né? Que poderia ser uma forma de se aproveitar para se levar. O funicular, para quem não sabe, é uma espécie de um elevador, né, Rafael? Que levaria a pessoa que está ali na Rua Junqueiras, né? Que ele fica ali do lado da Câmara Municipal. Levaria até no alto ali do Complexo Santa Cruz. E só para a gente não esquecer, Rafael, e concluir essa questão aí do Morro de Santa Cruz, a gente tem que lembrar que a Prefeitura, nesse momento, ela tem uma intenção de se leiloar aquele espaço lá, né? Inclusive, a Prefeitura pretende vender aquele espaço lá via leilão num valor médio de 15,7 milhões, né? Eu, particularmente, sou contra, né, de se vender um espaço nobre daquele lá, né? Bem no coração de Poços de Caldas, mas a Prefeitura tem essa intenção, vamos ver se vai sair, né? Antigamente tinha a ideia, né, de construir um novo, né? Ele foi feito até pelo projetista, né, o Gustavo Pena, né, de BH. Ele fez ali um projeto, né, para o Complexo Santa Cruz, né? Para virar um passo, né? Isso, do Complexo Santa Cruz.
E aí ele tem um novo projeto ali que ficaria bem bacana, né? Só que daí agora, como não teve, né? Não deu nada, né? Acabou tendo essa ideia de leiloar para vender e fazer alguma outra coisa, né? Como a gente pensa, né? É um patrimônio, quer dizer, não é um patrimônio histórico, mas tem importância histórica, né? Mas então, talvez, não dá para saber o que vai ser uma solução exatamente ali complexa. Né? A ideia ali, como o Rafael falou aí, foi feito ali um projeto arquitetônico, né? A ideia era fazer uma PPP, uma parceria público-privada, para se construir ali o Paço Municipal, né? O Rafael citou o caso aí do escritório de arquitetura lá de Belo Horizonte, né, que apresentou esse projeto. Esse projeto, inclusive, chegou a ser defendido aí pelo ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço no final do mandato dele. Mas como ele perdeu a eleição, o projeto foi enterrado, né, na gestão seguinte, né, não houve interesse. E agora surgiu aí a ideia de se fazer realmente a venda, né, através do leilão. Lembrando que até pouco tempo atrás, né, acho que até 2017, ainda na gestão aqui do prefeito Sérgio, o espaço estava sendo utilizado para acomodar algumas secretarias municipais, né, Rafael? Então elas foram retiradas de lá, foram distribuídas em outros pontos da cidade e o local agora está totalmente fechado. Então, era bacana se fosse realmente fazer um paço municipal, né? Porque daí desocupava todos os patrimônios históricos que estão ocupados por cerca-traí e tudo mais, né? Uhum. E aí dá para deixar um local central ali para o pessoal aí, né? Ia ser um pouco longe, porque o pessoal tem que subir, né? Ali é uma grande crítica, né, que o pessoal fazia em relação ao paço municipal naquele ponto, seria o fluxo de veículos, né? Também. O fluxo de veículos ali poderia estrangular aquela via lá, então eu não sei qual que seria a solução, mas de qualquer forma foi um projeto aí que foi abortado no meio do caminho, então, né? Mas o funicular mesmo ali era uma forma de o pessoal, né, subir com mais conforto, né? Só sobe ali como elevador, né? E, infelizmente o funicular ele tá meio que existe a intenção de fazer no local dele ali uma escadaria. O funicular ele é de propriedade do município? Ele era propriedade particular, né? Particular. Mas ele faz parte do patrimônio do complexo Santa Cruz? Acaba fazendo parte, né? Existia até a intenção, ele tinha interesse de fazer, né, uma manutenção dele e continuar funcionando, né? Mas também aí não teve um apoio e tudo mais, ele acabou ficando parado, né? E daí criticam dele, pode cair e tudo mais, sim, mas ele está preso lá, ele não... Se for rever, né, mesmo a situação dele, dá para dar um jeito de reativar ele. Mas, como tem a ideia de colocar uma escadaria no local, então o que acontece, né? O que vai fazer com o funicular? Eu penso, talvez vai ficar aí no Museu Ferroviário se fizer, né? Também, né? Dá para deixar ele dá para deixar até ele funcionando lá atrás do morro que tem dentro da estação, né? Talvez, né? É verdade. Uma atração turística ali. É verdade. Ô Rafael, para a gente encerrar aqui o nosso programa hoje sobre morros e montanhas de Poços de Caldas, eu queria voltar à Serra de São Domingos, né, para a gente falar sobre uma construção que tem lá no alto da Serra de São Domingos que está esquecida, né, que no caso é o Observatório Astronômico, né? Então, o Observatório Astronômico ele foi feito ali, né, particular, né? Mas ele acabou sendo feito ali e a gente não... Quer dizer, a ideia de fazer, né? Mas não ficou parado, a gente não sabe o que vai fazer com ele, se realmente tem ideia de fazer ou não. Vamos até mostrar um videozinho que eu gravei com o Daniel Miguel e ele fala sobre isso, né? Vamos mostrar aí. Pessoal, hoje eu estou aqui com o Daniel Miguel, que é educador ambiental, né? Ele vai falar aqui um pouco hoje sobre o observatório. Ô Daniel, qual a sua experiência aí com todos os anos de vida com o nosso observatório? Na década de 70, homens apaixonados por astronomia, sob a regência de um dos grandes astrônomos que eu conheci na minha vida, o farmacêutico e professor Augustus Danza, decidiu fazer uma associação astronômica e construir um observatório. E nós enfrentamos, a partir de então, 8 administrações municipais e não conseguimos implantar o observatório, inaugurar o observatório assim propriamente dito, né? Nós ganhamos a cúpula, o material da Alcoa, o Maran construiu a cúpula, nós erguemos o observatório
e tínhamos aulas VIP com o professor aqui na URCA e não conseguimos, Rafael, inaugurar o observatório diante da burocracia, diante dos fatos, não conseguimos vir, lamentavelmente, inaugurar o Observatório Astronômico de Poços de Caldas, que seria, com certeza, um item marcante turisticamente e cientificamente pela importância que tem hoje a astronomia. E o observatório ele ajuda bastante no turismo também, né, para as pessoas verem, né, o céu e tudo mais, como a gente tem o céu bonito que a gente tem aí, e as estrelas também, podia ir de noite, né? Com certeza. Nós já tínhamos o telescópio, um dos associados ofertou o telescópio, tinha tudo para dar certo. Então você veja bem, 8 administrações municipais, suponhamos que cada uma ficou 4 anos, né? O tanto de tempo que nós lutamos para implantar esse observatório, infelizmente não conseguimos. Agora está lá, sei lá em que situação se encontra, nem tem conhecimento de que situação se encontra o observatório, até gostaria de saber, mas é uma perca considerável para a questão de turismo e a questão propriamente astronômica, né? Astronômica. Isso. E também podia ser incentivo, um ícone de incentivo no estudo da astronomia aqui em Poços de Caldas, porque os alunos poderiam visitar e conhecer de perto um observatório, e lamentavelmente nós não galgamos êxito na inauguração do observatório e deu o que deu, né, Rafael? Sem falar, né, que isso também seria uma forma, né, das pessoas usarem, né, o teleférico de noite, né, para ir lá no observatório e, né, ver as estrelas. Com certeza seria um incentivo os fenômenos astronômicos, como eclipses, como cometas, como chuva de meteoros, e observar, por exemplo, os anéis de Saturno, né? Vênus, Júpiter, Marte, observar esses planetas que estão próximos. Nós temos, por exemplo, muitas estrelas que agora poderão ser descobertas, né? A ciência está navegando, a astronomia está tendo um grande impacto no mundo e poderia representar, mas infelizmente nós estamos aí sem observatório e sem perspectivas de reformar e vir a ter aberto o observatório. Vamos torcer, né, para talvez aí no futuro a gente consiga esse observatório ser reativado e realmente fazer alguma coisa, né, porque eu acredito assim que seria uma referência Poços de Caldas na astronomia, né. Eu acredito em milagres, sabe, Rafael? Eu sou uma pessoa que acredita em milagres, que você imagina bem, você olha aí para cima, o universo de uma ponta na outra, o universo observável, são 900 bilhões de anos-luz, ou seja, 800 bilhões de trilhões de quilômetros. Então, há muita coisa a observar. Nós temos 170 bilhões de galáxias. E cada galáxia tem trilhões e trilhões de estrelas. Então, há muita coisa a pesquisar, há muita coisa a observar. E a astronomia é uma ciência muito interessante que remete o homem para uma linha de pensamento muito grande, né? Tá certo. Muito obrigado, Daniel, aí pela disponibilidade e vamos torcer, né? Vamos torcer. Isso aí, vamos torcer que talvez possa acontecer realmente um milagre e esse observatório um dia passar a funcionar. Isso aí. Então, daí como o Daniel Miguel, né? Ele tá perguntando aí sobre a situação e a gente precisa saber o que vai fazer, porque seria bacana, porque o Daniel Miguel falou comigo mesmo, né?
Dele, como eu postei um dia a foto da Lua, né, que foi tirada até de Águas da Prata lá, né, foto bem bonita. Aí que ele questionou, nossa, eu vi a foto ali da Lua, né, e eu queria falar sobre isso, porque ele participou, né, dessa associação, né? Sim, dos astrônomos, né? E dos astrônomos. Então ele queria saber, né, sobre essa questão aí. A última informação oficial que existe sobre o Observatório Astronômico e o antigo restaurante é que seria cedido à Unifal, né, o campus local da Unifal, para a construção, para a integração ali do observatório com o espaço, que seria criado um laboratório de ciências. Essa que seria a finalidade. Inclusive, até o Geraldo Tadeu, quando ele foi deputado estadual, ele conseguiu recursos ali, através de uma emenda parlamentar, para se fazer a reforma. Tanto é que ali, aquele espaço ali onde tinha o antigo restaurante, ele foi reformado, né? Ele está sofrendo, inclusive, ações de vandalismo, mas ele foi reformado justamente para abrigar um laboratório da Unifal. E o observatório, ele seria incluído também nesse projeto. Mas agora, com essa proposta aí do governo federal de corte de recursos da educação, atingindo aí tanto a universidade quanto os institutos federais, eu não sei se essa ideia vai continuar viável, né, de se fazer um laboratório da Unifal lá no Alto da Serra. Eu, particularmente, Rafael, acredito que o melhor aproveitamento daquele espaço mesmo seria um restaurante. Porque eu acho que é uma grande deficiência que a gente tem ali no Alto da Serra de São Domingos, é essa questão. A pessoa sobe, né, de bondinho ou de carro ou pela trilha até lá em cima e tem poucas opções, né, de entretenimento ali para se alimentar e tudo mais. Né? Então ali no Cristo mesmo, né, ele tem ali apenas uma lojinha ali e tudo mais ali, né? Poderia ter mais alguma coisa gastronômica ali pro pessoal. Antigamente, inclusive, o restaurante chamava restaurante panorâmico, né? Justamente pela visão que se tinha ali do centro da cidade, né? E ali... uma outra questão, só para concluir, que eu estou me lembrando aqui, sobre essa questão aí de serras, morros e montanhas aqui de Poços de Caldas, aquele pedaço ali da Serra de São Domingos, ele é a terceira cadeia geológica mais antiga do Brasil. Não sei se você sabia dessa informação, para você ver o tamanho da importância desse patrimônio histórico e natural que a gente tem aqui. Pois é, né? Faz parte da Serra Mantiqueira toda, né? Então a gente tem a Serra São Domingos, ela tem que ser bem... Integra a Serra da Mantiqueira, que ela aí se estende... Praticamente começa aqui, né? Se eu não me engano, mas praticamente a Serra de Mantiqueira começa aqui e vai até vai que vai, né? Então... Quer concluir mais alguma coisa sobre a Serra? Então, né, só falando do Cristo ali, né, essa ideia ali de fazer o laboratório da Unifal, né, a gente teve ali um problema sério ali, que foi o vandalismo, né? O vandalismo. Eles fizeram ali, estavam fazendo ali, terminando ali de fazer a reforma ali, colocando os vidros e acabou sendo quebrados, né? Recentemente. É um prejuízo estimado aí de R$20 mil, só os vidros quebrados, né? Então, fora o Cristo também, que às vezes ali é pichado a placa e tudo mais ali, né? Problema bem sério aí na cidade aí, precisava de uma atenção sobre isso aí. É isso aí. Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa Resgatando. Semana que vem a gente está de volta às 8 horas da noite, quarta-feira. Eu e Rafael Henrique. Até lá!